Meus amados irmãos, eu vos cumprimento na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma honra estar de volta para trazer mais um vídeo rápido para vocês aí. Eu estou investindo em vídeos pequenos para não ficar cansativo para vocês verem e ouvirem. Eu quero neste momento agradecer pela oportunidade, primeiramente a Deus, porque eu estou aqui com muito temor e tremor para trazer a palavra do Senhor para os seus corações. Eu quero ler hoje no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 45. Mas antes de ler, eu quero te convidar para você se inscrever no meu canal, dar o seu like, compartilhar, fazer o seu comentário. Ajude para que essa palavra chegue a outras pessoas também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos já ao assunto da palavra de Deus. Jesus anda por cima do mar. A partir do verso 45 diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte a orar. Jesus despediu a multidão e foi ao monte, subiu ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar. Os discípulos já estavam no meio do mar. E ele estava em terra, sozinho, louvado seja o nome do Senhor. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite aproximou-se dele, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, desafiou a lei da gravidade para mostrar o seu poder, a sua grandeza sobre a terra. A Bíblia diz que ele logo obrigou os seus discípulos para atravessar, a pegar o barco e passar adiante para o outro lado do mar. Esse mar aqui é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele também acostuma dar alguns ventos. O vento às vezes fica forte também lá na região do Mar da Galileia. E o Senhor Jesus mandou os discípulos atravessarem o Mar da Galileia para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E ele despediu a multidão. E a Bíblia diz que quando ele despediu a multidão, ele foi para o monte a orar. E ele começou a orar, eu creio, aproximadamente às 6 da tarde, porque a Bíblia diz que o dia já estava se findando, e ele começou a orar, começou a falar com o Pai Celestial, porque Jesus também orava. Tem pessoas por aí que dizem que a gente não precisa orar, mas eu quero dizer que o próprio Filho de Deus, ele orava, e ele deixou exemplo para nós. Quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, você e o teu Pai que está em oculto, e ele conhece a intenção do seu coração. Ele que está oculto, ele olha para o teu coração que está, e você está falando também ocultamente com ele, e ele te abençoará grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Então a oração, ela é a respiração da alma. É muito bom a gente orar, clamar ao Senhor e buscar ao Senhor, aleluia, enquanto é tempo, porque vai chegar o momento que a gente não vai conseguir nem orar mais, por causa dos dias que vão ficando cada dia mais difíceis. Os dias trabalhosos sobrevirão aí no mundo. Nós estamos vendo que está muito próximo para entrar o período da grande tribulação. O homem do pecado brevemente se levantará, e a igreja com certeza sofrerá angústia na terra, porque a Bíblia diz que os filhos de Jacó sofrerão angústia.
Louvado seja Deus. Quando a Bíblia fala os filhos de Jacó, não está falando somente aos descendentes de sangue de Jacó, está falando também da igreja, dos gentios que aceitaram Jesus como Salvador, que faz parte da descendência de Abraão, da descendência de Isaac e da descendência de Jacó. Mas vamos ao assunto da palavra de Deus. Então, a Bíblia diz que perto da quarta vigília da noite, os discípulos estavam angustiados, estavam fadigados, tentando remar. O vento assoprava o contrário. O vento assoprava o contrário. Irmão, os discípulos estavam no mar. O mar simboliza povos, multidões de nações. Nós estamos vivendo no meio de um mar de povos. E o vento, ele só assopra contra nós, ele só assopra contra nós porque ele quer nos parar de alguma forma, ele quer nos atrapalhar, porque a ordem de Jesus é atravessar para o outro lado do mar, porque a vitória está do outro lado do mar. É como o mar de águas da vida de Ezequiel, meus amados irmãos. A vitória está lá do outro lado, tem que atravessar, nem que for a nado, ainda que o barco vira, tem que nadar e chegar no outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. E eles estavam no mar. O mar simboliza multidões de nações, e os discípulos estavam marchando no meio do mar, remando no meio do mar. O barco deles estava com dificuldade de avançar, porque o vento assoprava o contrário. Eu quero dizer para você que nós estamos também nessa embarcação, nós estamos marchando nesse mar de trevas, nesse mundo de pecado, nesse mar de angústia, nesse mar de aflições, nesse mar de tribulações, nesse mar de traições, nesse mar de engano, nesse mar de mentira, nesse mar de idolatria, de pecado, de todo tipo de coisas erradas que as pessoas andam fazendo por aí, mas nós estamos em cima da nossa embarcação e não podemos desanimar. E a Bíblia diz que eles não estavam suportando porque o momento era angustiante, o momento já era de tribulação, o momento já era de angústia, já era de aflição. De repente o Senhor Jesus, ele levantou os seus olhos lá do monte e viu que os discípulos estavam em aflições e angústia. Ele começou agora a caminhar por cima do mar, perto da quarta vigília da noite, porque nós sabemos que as vigílias da noite em Israel começam às 6 da tarde, até às 9 da noite é a primeira vigília, e das 9 da noite à meia-noite é a segunda vigília, e da meia-noite às 3 da madrugada é a terceira vigília. E perto já para entrar a quarta vigília, que é das 3 às 6 da manhã, o Senhor Jesus levantou. Então o Senhor Jesus estava orando das 6 horas aproximadamente até às 3 da manhã ele estava, e ele viu que os discípulos precisavam de socorro. Nós também precisamos de socorro, nós precisamos de ajuda nesse mar que estamos navegando. Nós precisamos de Jesus para nos ajudar, aleluia, para subir também no nosso barco, porque o vento é contrário e ele quer nos parar de qualquer forma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus nunca deixa o seu servo desamparado. Quem sabe o seu mar está soprando, o vento está soprando contra você no seu mar que você está navegando, e você acha que você não vai conseguir. Mas eu quero te dizer, o Senhor Jesus está olhando para você neste momento igual estava olhando para os discípulos, e ele começou a andar em cima do mar. Isso quer dizer que Jesus andou por 3 anos e meio no seu ministério por cima do mar. Ele andou no mar de povos, ele andou no mar de nações, ele andou no mar de tribulações, no mar de angústia, no mar de aflições, no mar de todo tipo de traições e engano, porque já era difícil também os dias de Jesus, mas ele foi andando para socorrer, louvado seja o nome do Senhor, os seus filhos, seus servos que precisavam de ajuda. Da mesma forma ele está andando agora ao seu encontro, ele está indo para te socorrer, para subir no seu barco. E a Bíblia diz que então o Senhor Jesus foi se aproximando perto da quarta vigília da noite,
E ele fez que ele ia passando por eles, e eles viram aquele homem andando sobre o mar. Irmão, nunca ninguém tinha andado sobre as águas. Homem nenhum dentro da história do primeiro homem, Adão, que foi formado pelas mãos de Deus, jamais um homem andou sobre o mar. Mas Jesus desafiou a lei da gravidade, ele começou a andar sobre o mar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele também nos dá força para andarmos neste mar que estamos andando. Ele dá força para navegarmos neste mar. Vamos confiar no Senhor, porque nós vamos chegar do outro lado, porque ele vai estar conosco na nossa embarcação. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus foi passando, eles viram aquele homem andando e eles se assustaram e começaram a gritar muito alto, porque ficaram com medo. Eles acharam que era um fantasma. Dentro daquele tempo, meus amados irmãos e ouvintes, vocês precisam saber que já existia essa história de fantasma. Essa história de fantasma sempre existiu, e eles acharam que era um fantasma. Aí Jesus falou: ei, sou eu, não temais. Porque Jesus viu que eles estavam entrando em pânico, em desespero, porque o vento já estava ao contrário, querendo parar a embarcação. Eles estavam sofrendo, e de repente aparece um homem andando sobre as águas. Eles ficaram assombrados. Eles disseram: agora o nosso barco vai virar, porque eles iam entrar em pânico, em desespero, iam ficar desesperados, e o barco ia virar, e eles iriam perecer no meio do mar. O nosso barco não pode naufragar, o nosso barco não pode virar no meio do mar. Nós temos que continuar firme, aleluia, confiando que no momento difícil o Senhor Jesus entra com providência para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, quando Jesus gritou: sou eu, ele veio andando sobre as águas e subiu no barco onde eles estavam. Louvado seja o nome do Senhor. E o vento se acalmou. Louvado seja o nome do Senhor. E o vento se acalmou. Esse vento, essa tempestade que está na tua vida te assolando, ele vai se acalmar. Porque Jesus está andando sobre o mar. Ele está indo ao seu encontro. Ele está indo para te ajudar. Ele está indo para te proteger. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com esta palavra. Que o Espírito Santo, Jeová Todo-Poderoso, fale no teu coração. Que o Espírito Santo, o Elohim Eterno, o Jeová Todo-Poderoso, esteja na sua vida para te ajudar, aleluia, e te sustentar, para que você continue firme na sua embarcação. Não desanime, porque Jesus vai te socorrer nessa luta que você está passando. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva, dá o seu like, compartilhe, faça o seu comentário para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.